Você já parou para pensar que o maior inimigo do seu negócio pode ser você mesmo? Muitos empreendedores acreditam que basta ter um bom produto ou investir em marketing para crescer. Só que na hora de dar o próximo passo, descobrem a verdade dura. O maior gargalo não está no cardápio nem no caixa. Está na liderança. Se você ainda centraliza tudo em si, toma cada decisão e resolve cada problema, seu negócio já tem prazo de validade. Foi isso que Paulo Camargo, o executivo que transformou o McDonald's em Mac no Brasil e liderou milhares de pessoas em redes globais, aprendeu em mais de 30 anos de carreira. Antes de comandar qualquer equipe, você precisa praticar a autoliderança. E isso significa uma coisa simples, mas poderosa: se conhecer de verdade, entender seus pontos fortes, reconhecer suas fraquezas e ter a coragem de buscar apoio onde você não é bom. Paulo chama isso de terceirizar as fraquezas. Em vez de tentar ser especialista em tudo, você contrata e desenvolve pessoas melhores do que você em áreas específicas. É isso que transforma um grupo de funcionários em um verdadeiro time, cada um complementando o outro. Sem autoliderança, você repete erros, sufoca o negócio e trava o crescimento. Mas quando assume a responsabilidade de evoluir constantemente, abre espaço para que outros também cresçam. E fica uma pergunta direta para você. Se hoje tivesse que terceirizar uma fraqueza, qual seria? Pensa nisso, porque no próximo ponto vamos ver como transformar esse autoconhecimento em resultados práticos para o negócio. Liderar o negócio não é só ter uma boa ideia ou controlar o caixa. Para Paulo Camargo, que comandou marcas como McDonald's, Burger King e Subway, a liderança de verdade acontece em 3 dimensões: gestão, liderança e autoliderança. A primeira é a gestão. Sem processos claros, qualquer operação vira um caos. Um restaurante até pode lotar, mas se não tiver padrão de qualidade, controles e rotinas bem definidos, a equipe se perde e o cliente percebe na hora. Gestão é disciplina: medir, corrigir e repetir o que funciona. A segunda é a liderança em si. Aqui entra a capacidade de inspirar e direcionar pessoas. Funcionários não querem apenas um chefe que manda. Eles buscam alguém que mostre propósito, dê confiança e seja referência. Como Paulo costuma dizer, as pessoas precisam de inspiração. Sem isso, até bons processos perdem força. E a terceira é a autoliderança, que já exploramos: conhecer seus limites, se desenvolver e ter coragem de terceirizar as fraquezas. Esse é o alicerce de tudo. Essas 3 dimensões funcionam como um tripé. Se uma perna falhar, todo o negócio desmorona. Gestão sem liderança vira burocracia. Liderança sem gestão gera confusão. Sem autoliderança, nada se sustenta. Mas existe um desafio ainda maior. Não basta equilibrar essas dimensões. Você precisa preparar outras pessoas para liderar. E é aí que muitos empreendedores travam. Um dos erros mais comuns que travam o crescimento de empreendedores é acreditar que só eles sabem fazer tudo direito. O resultado: a primeira unidade funciona porque o dono está presente, mas quando abrem a segunda ou terceira, o negócio começa a desandar. Paulo Camargo, que já liderou milhares de colaboradores em gigantes como McDonald's e Burger King, é claro: o papel mais importante de um líder não é apenas gerir ou motivar, é formar novos líderes. Quando você olha para a equipe apenas como executores, o crescimento é aritmético. Um ajuda um, que ajuda outro. Mas quando você desenvolve pessoas para liderar, o crescimento se torna geométrico. Um líder influencia dezenas, que formam outros líderes, e assim por diante. Essa é a chave da multiplicação. Mas exige visão e coragem. É preciso enxergar potencial nos colaboradores e dar oportunidades reais de desenvolvimento. Centralizar parece mais seguro, mas é justamente isso que limita o negócio. Paulo alerta também para uma armadilha comum em empresas familiares: insistir em um sucessor apenas por laço branco. Se o filho ou parente não tem perfil de liderança, forçar essa escolha pode comprometer toda a empresa. O verdadeiro líder garante a perenidade do negócio, mesmo que isso signifique tomar decisões difíceis. Formar líderes não é abrir mão de resultados, mas ampliá-los. Significa criar um ambiente em que performance é medida não só pelo que se entrega, mas pelo comportamento alinhado à cultura. Resultado sem valores destrói a equipe. Resultado com valores constrói um legado. E falando em decisões que moldam cultura e legado, você teria coragem de mudar até o nome pelo qual seus clientes conhecem sua marca?
Paulo teve, e nasceu daí o MEC. Liderar também significa ter coragem de tomar decisões que podem mudar o rumo de uma marca inteira. Foi exatamente isso que Paulo Camargo viveu no McDonald's. Sob sua gestão, nasceu a campanha que transformou um dos nomes mais tradicionais do fast food em algo íntimo e próximo dos brasileiros, o Mac. Agora, pensa comigo. Você teria coragem de mexer no nome pelo qual todo mundo já conhece a sua marca? Parece arriscado demais, não é? A escolha mais comum seria deixar como está. Afinal, em time que está ganhando, não se mexe. Mas Paulo sabia que liderança não é sobre comodidade, é sobre visão. A decisão não foi impulsiva. Houve meses de preparação, análise de dados e, claro, muito instinto. O resultado foi imediato. A marca se reconectou com o público, gerou afeto e voltou a crescer. Mais do que uma jogada de marketing, o Mac mostrou que a verdadeira liderança equilibra razão e emoção, dados e feeling, coragem e prudência. E essa mesma lógica foi aplicada no próximo grande desafio: modernizar a experiência dentro das lojas sem perder a essência do atendimento. Foi aí que surgiram os totens de autoatendimento. Um dos maiores dilemas de qualquer líder é saber quando inovar sem perder a conexão com os clientes. No McDonald's, isso ficou evidente com a chegada dos totens de autoatendimento. Hoje eles parecem normais, mas na época foram vistos como uma aposta arriscada. De um lado, os jovens amaram a novidade, ganharam autonomia, navegavam pelo cardápio e muitas vezes pediam mais itens, o que aumentou o ticket médio em cerca de 15%. Do outro lado, clientes mais tradicionais, como a famosa Dona Dalmira, citada por Paulo, ainda queriam olhar nos olhos de alguém, conversar no balcão, sentir aquele atendimento humano. A grande lição? Não existe um único jeito de atender todo mundo. O cliente é quem manda. Por isso, a inovação não deve excluir, mas somar. Totem e atendimento humano passaram a coexistir, dando opção para cada perfil. E essa lógica vale para qualquer negócio, grande ou pequeno. Uma hamburgueria pode crescer oferecendo autoatendimento, enquanto uma doceria pode se diferenciar justamente pela proximidade com o cliente. O líder que entende isso não coloca a tecnologia acima das pessoas, usa a tecnologia para fortalecer a experiência. Paulo mostrou isso com o projeto Mac Evolution: modernizar lojas, mudar ambientes, repensar fluxos e atualizar a cultura da equipe. Inovação não é só sobre máquinas, é sobre enxergar novas formas de servir o cliente. E talvez a maior lição esteja aqui. Seja em uma rede global ou em um carrinho de rua, liderança é sempre colocar o cliente no centro. Mas no fim das contas, o que tudo isso nos ensina sobre liderança como um todo? Ao longo deste vídeo, vimos que liderança acontece em 3 camadas: autoliderança, quando você se conhece e terceiriza suas fraquezas; gestão, criando processos claros e repetíveis; e liderança em si, inspirando pessoas com propósito. Falamos também sobre o poder de formar novos líderes, a ousadia do Mac e a inovação dos totens, sempre com um princípio inegociável: colocar o cliente no centro. Como resume Paulo Camargo, liderança é autenticidade, curiosidade e coragem de evoluir. Agora eu quero saber, qual dessas estratégias você já aplica e qual pretende começar hoje? Conta nos comentários!